Se você está querendo saber o que vai mudar no processo de cidadania italiana via judicial por conta da reforma no Código Civil italiano, fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar tanto as vantagens quanto as desvantagens que trouxe essa reforma. Fala galera, eu sou o Vitor do Costa Marques Cidadania, especialista em cidadania italiana e cidadania portuguesa. E hoje eu vou estar contando aqui para vocês um pouco do que essa reforma no Código Civil italiano vai alterar para nós, descendentes italianos, que queremos reconhecer a nossa cidadania italiana pela via judicial. Primeira coisa que você precisa ter noção é que houve uma reforma no Código Civil italiano, tá? E não foi uma alteração de lei com relação à cidadania italiana, não, foi uma reforma no Código Civil italiano, mudou uma série de coisas, inclusive a forma em que vai ser tramitado os reconhecimentos da cidadania italiana pela via judicial. De antemão já vou te apresentar pelo menos 5 vantagens que essa reforma no Código Civil trouxe para os processos de cidadania pela via judicial. A primeira mudança, e na realidade é uma das mais significativas, é que nos processos de cidadania italiana judiciais atualmente ocorrem todos através do Tribunal de Roma. Isso não vai mais acontecer. Devido a essa mudança no Código Civil, devido a essas alterações, essa reforma, agora os processos de cidadania italiana vão ocorrer via judicial, vão ocorrer nos tribunais das respectivas comunes em que o seu antepassado nasceu. Por exemplo, se o seu antepassado nasceu na comune de Padova, tá? Que comune de Padova fica dentro da província de Padova. Então, nesse caso, seria a província de Padova a responsável por tomar conta do processo do seu... O Tribunal de Padova, né, seria o tribunal que tomaria conta do seu processo de dupla cidadania italiana via judicial. Ah, Vitor, o meu antepassado é lá de Salerno, da comune de San Giovanni a Piro. Beleza, então já que ele é da província, né, de Salerno, através da comune de San Giovanni a Piro, vai ser o Tribunal de Salerno competente para fazer o reconhecimento da sua dupla cidadania italiana e não mais o de Roma. Com isso a gente já consegue ver uma grande vantagem, porque você deixa de saturar o Tribunal de Roma e você começa a espalhar os processos de dupla cidadania pela via judicial pelos tribunais das províncias. Isso você descentraliza, né, os processos de cidadania, não mais vão todos para o Tribunal de Roma. É só você imaginar, dentro do Tribunal de Roma tem mais ou menos 20, 25 juízes que analisam o processo de cidadania. E olha só quantas pessoas dão entrada no processo de cidadania pela via judicial. Então é só você ver, pelo menos um juiz fica ali com, sei lá, 500 processos, 600 processos na mão. E isso acarreta uma demora demasiada, é o que a gente tem visto. O processo de cidadania italiana demora 1 ano e meio, 2 anos pela via judicial. Então, com isso, você dilui esse trabalho entre os tribunais, o que desatura, se essa palavra realmente existe, né? Você deixa de saturar um tribunal de Roma e aí você espalhando entre os tribunais das províncias, cada juiz fica ali com 5, 10, 15, 20, 30 processos que seja, mas deixe de ter essa montoeira de 1.000, 2.000, 3.000 processos na mão de um único juiz. Aqui pessoal, já trouxe para vocês direto o documento referente à reforma do processo civil italiano e eu já vou mostrar diretamente a parte que nos interessa, que é a parte que influi diretamente nos processos de reconhecimento de cidadania italiana. Bem, essa parte aqui em específico que nos interessa, que está em negrito, tá? Está escrito o seguinte, ó. Quando o autor reside no exterior, em caso de reconhecimento da cidadania italiana, as ações vão tramitar no mesmo comune em que nasceu o antenato italiano, seja pai ou mãe onde nasceu o antenato italiano, ou seja ele homem ou seja ele mulher. Essa pequena parte dessa grande reforma, que teve centenas de páginas, é o que realmente nos interessa com relação ao reconhecimento da cidadania italiana via judicial. Então, sempre que te questionarem, você pode mostrar esse textinho aqui, porque é ele que influi diretamente no reconhecimento pela via judicial. E isso já acarreta na segunda vantagem, porque
com um juiz com menos processo na mão, ele consegue, pelo menos em teoria, avaliar esses processos de forma mais rápida. Um juiz que tem 1000 processos e um juiz que tem 20, 30 processos, com certeza o juiz que tem 20, 30 processos, diluído entre as províncias, vai conseguir de forma mais facilitada analisar todos esses processos, todos esses pedidos de reconhecimento de cidadania italiana. Isso diminui significativamente o prazo médio em que esses processos serão concluídos. Hoje, estamos em média, por conta do Tribunal de Roma estar bem saturado com esses pedidos de cidadania italiana, a gente tem demorado em média 1 ano e meio, 2 anos, em alguns casos mais rápidos, 9 meses para ter um processo de cidadania italiana concluído. A gente estima, baseado nos cálculos da divisão entre as províncias, dos tribunais das províncias, que esse tempo médio vai cair de 3 a 9 meses, tá? 8 meses mais ou menos. Então assim, você diminui menos que a metade o prazo médio de um processo de cidadania italiana pela via judicial, somente descentralizando tudo do Tribunal de Roma para os tribunais das províncias. Ou seja, imagine só que você teria um processo de cidadania reconhecido em 1 ano e meio, 1 ano. Agora você vai ter seu processo de cidadania italiana judicial reconhecido em 3 meses, 4, 5, 6 meses, entendeu? Bem mais rápido. E agora vai a terceira vantagem, e isso aqui também tem relação direta com a finalização do processo de cidadania e a sua velocidade, que é a comunicação direta entre o tribunal da província para com a comune do seu antepassado. Ou seja, depois que finaliza o processo de cidadania judicial, é transcrito o seu ato de nascita, no caso sua certidão de nascimento, lá na comune em que o seu antepassado nasceu. Então fica muito mais fácil, por exemplo, para tribunal de Pádua fazer a comunicação para a comune de Pádua do seu nascimento, do que o Tribunal de Roma fazer a comunicação para a comune de Pádua do seu ato de nascimento. Essa relação entre tribunal e comune da mesma província, ela é muito mais estreita, é uma comunicação muito mais facilitada. Então você pode ter certeza que isso já vai ser aí um ganho de tempo enorme. Ou seja, como no caso do exemplo anterior, San Giovanni Apiro é uma comune de Salerno. Seu antepassado veio de lá e você faz cidadania pela via judicial. O Tribunal de Salerno vai fazer a comunicação direto a San Giovanni Apiro. Tranquilo? Não mais o Tribunal de Roma fazendo essa comunicação. A quarta vantagem é que vai cair por terra de vez essa questão da grande naturalização, tá? Juridicamente, essa questão da grande naturalização, ela não deveria nem estar mais sendo citada, isso não deveria nem mais estar sendo comentado. Então é o seguinte, tudo com relação à grande naturalização, no momento em que você tem um bom advogado por trás de você, dando entrada no seu processo de dupla cidadania italiana pela via judicial, vai cair por terra toda suposição de grande naturalização, de que seu antepassado se naturalizou brasileiro contra a vontade dele. Então assim, vocês vão poder ficar muito mais tranquilizados, tá? Vocês vão poder ficar muito mais tranquilos com relação a esse aspecto da grande naturalização, que não vai ter nem que ser citado durante um tribunal. A quinta e última vantagem que eu consigo enxergar claramente é que os processos de cidadania italiana pela via judicial, terminando em 3, 4, 5 meses, não mais você precisará fazer aquele processo mais rápido, indo administrativamente para a Itália. Porque o processo de cidadania italiana administrativa na Itália demora cerca de 3, 4 meses. E ele é muito escolhido justamente porque acaba muito mais rápido. Com a cidadania italiana via judicial sendo feita em 3, 4, 5, 6 meses, em média, você consegue sim se organizar, seja lá de onde você esteja, sem ter que precisar ir para a Itália. E também você evita muito aquela interpretação infundada dos oficiais de Stato Civile italianos, que muitas vezes são extremamente exigentes, ou então fazem exigências já com relação à sua documentação de forma incabível, fazem monopolizando às vezes, concentrando o poder, sendo de forma autoritária a dizer o que você deve fazer nos seus documentos ou não, e muitas vezes muitas pessoas aí tendo processos recusados por má interpretação dos documentos civis brasileiros para com essa análise dos oficiais de Estado civis italianos. E sem contar que você evita um pouco cair nas garras desses golpistas. Quanta gente aí, pelo menos uma vez por semana, vê um cliente no meu escritório relatar que tomou um golpe ou quase caiu num golpe por conta desses golpistas aí que a gente sabe que tem muito
golpista aí nesse mundo da dupla cidadania. Não só nesse mundo da dupla cidadania, mas de vistos e coaches aí espantosos que existem por aí afora. Mas como nem tudo são flores, eu consigo ver também uma desvantagem aqui, tá bom? Imagina que o tribunal, a província, né, em que o seu antepassado nasceu, é uma província tipicamente conhecida por xenofobismo, né? As pessoas ali costumam ser bem xenofóbicas e o tribunal não deixa de ser diferente. Então você acaba... existe essa possibilidade de você pegar um tribunal com juízes extremamente xenofóbicos, né? Com tendências xenofóbicas. E aí eles não querem, não estão muito preocupados com o reconhecimento da sua cidadania, com o seu direito, e acabam levando algumas coisas para o pessoal. E aí, porventura, talvez não acatem alguma coisa, não relevem algum tipo de errinho e tal, eles querem tudo bem estritamente certinho no seu processo de cidadania, talvez você possa até ter problemas. Mas na realidade é que até mesmo no Tribunal de Roma você poderia acabar tendo esse tipo de problema, pois você poderia pegar um juiz propriamente dentro do tribunal xenofóbico, e o que já aconteceu, e aí ele não não concluir o seu processo de cidadania com muita fluidez, né? Começar a criar empecilhos ali para que seja concluído o seu processo de cidadania. É importante informar para vocês que como essa reforma no Código Civil italiano está na fase final de tramitação, né? Mesmo que eles tenham dito que ela entrará em vigor após a finalização dela, depois de 180 dias, vale lembrar que ela ainda está na fase final, ainda precisa ser revisada, ainda tem algumas coisas ainda a serem conferidas. Então vamos colocar que ela vai entrar em vigor de fato lá para o final de 2022, mesmo que esteja escrito que a partir do final dela seja 180 dias contados, tá bom? Então vamos ter em mente aí que até o final de 2022 está tudo ok, está tudo pronto para você dar entrada na sua cidadania italiana pela via judicial, num tribunal independente da onde o seu antepassado, da província que o seu antepassado nasceu. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, isso é muito importante, tá? Deixa aqui a sua dúvida, que eu imagino que tem um turbilhão de dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você vai recebendo as notificações, as novidades referente à dupla cidadania, tanto italiana quanto portuguesa, tá? Não esqueça também de deixar o seu like e até a próxima.